repente começam a tocar, aviões de combate cruzam o céu. Ao longe você escuta o barulho das balas e explosões. É guerra. Só que essa é uma guerra que a raça humana dificilmente vai ganhar. É uma guerra contra nós mesmos, é uma guerra contra aquilo que não pode ser morto. É uma guerra contra aquilo que já está morto. O apocalipse zumbi aconteceu. Agora você vai saber quais são as chances de algo assim acontecer. Pra valer, no mundo real. Você tá preparado? Eles estão vindo pegar você. Bom, eu cheguei aqui e o IMDb lista 334 filmes ou séries com o tema apocalipse zumbi. Não é só zumbi, não são 2, não são 3. É uma infestação tomando conta de tudo, destruindo aquilo que a gente chama de civilização, sociedade. A gente é obcecado por esse tipo de filme, esse tipo de obra de ficção. Na vida real, né, na maioria absoluta das culturas, a morte é tratada como coisa séria. O corpo falecido sempre tem um destino específico, né? Nunca é algo deixado largado num canto. Existe respeito, existe uma religiosidade por trás de todos os rituais de cada povo. E é isso que torna o zumbi uma criatura tão assustadora. É o corpo, se rolar, vai mesmo dar ruim ou a gente dá a volta por cima? As respostas estão aqui. Origem dos zumbis. Qual é a origem exata dos zumbis? Ninguém sabe, né? O próprio termo zumbi passou por várias mudanças com o tempo. Em um fato, todos os historiadores concordam. A raça humana tem um medo ancestral. Então, na antiga Mesopotâmia, tem um poema clássico chamado A Descida de Ishtar. Ishtar era uma deusa cultuada nessa época e ela desceu full pistola. Sente sua ameaça que ela manda nesse poema. Abre aspas. Se você não abrir o portão para eu entrar, eu quebrarei a porta e quebrarei o ferrolho. Eu quebrarei o batente da porta e derrubarei as portas. Eu ressuscitarei os mortos e eles comerão os vivos. E os mortos superarão os vivos em número. Diz aí, trancou, não trancou? A gente tá falando aqui, galera, de um texto escrito 1000 anos antes de Cristo. É um apocalipse assombrando a humanidade desde muito tempo. Então assim, diferentes culturas têm diferentes tipos de desmortos. O que é isso? É uma criatura que morreu, mas voltou de algum jeito. A Vricolac é um morto-vivo grego que volta da tumba para se alimentar da carne dos vivos, especialmente o fígado. A Russalka é uma morta-viva eslava, geralmente uma moça que se afogou. A Russalka sai das águas para afogar quem se aproxima. O Draug é um morto-vivo das lendas escandinavas, geralmente um guardião de alguma tumba ou tesouro. O Orek é um morto-vivo turco, um cadáver animado por bruxaria que também se alimenta de carne humana. Mas a gente vai focar aqui no zumbi. Mais especificamente no zumbi do cinema, que é uma derivação moderna e única, ok? Você vai entender. Então, o zumbi de verdade surgiu no Haiti, entre os séculos 17 e 18. Ok, para quem pulou as aulas de história, né, o Haiti teve uma concentração altíssima de escravizados africanos trazidos pelos colonizadores franceses para trabalhar em plantações de cana-de-açúcar. Era uma situação tão opressora que os escravizados desenvolveram a crença de que eles não conseguiriam a liberdade nem na morte. Eles tinham medo de que os cadáveres deles continuassem sem descanso por toda a eternidade. Então o zumbi seria um desafeto. Alguém que desafiou o xamã e foi condenado a ser um zumbi. Um morto-vivo que passaria a eternidade como um servo do xamã. Esses conceitos fugiram completamente do controle em 1927. Esse foi o ano em que um certo William Seabrook deu um rolê pelo Haiti e resolveu escrever um livro chamado The Magic Island. Era um livro carregado de preconceitos, carregado de invenções, carregado de... O livro vendeu que nem água e rendeu até um filme em 1932. O filme White Zombie trazia o grande astro de cinema de terror da época, né? Bela Lugosi. White Zombie. Em 1968, surgiu aquilo que a gente hoje chama de zumbi. O morto-vivo, o Living Dead. O defunto que se levanta para devorar os vivos. O que aconteceu em 1968? O filme A Noite dos Mortos-Vivos, de George Romero. Ele tinha literalmente uma ideia na cabeça e uma câmera na mão. Romero juntou alguns amigos, nenhum deles ator profissional, filmou tudo em preto e branco e chocou a média. Foi Romero que criou as regras. Se você é mordido por um zumbi, você vai virar zumbi. E eles são cadáveres reanimados, decompostos, mas ainda se movem. Os zumbis têm fome de carne dos vivos. A única forma de se neutralizar um zumbi é destruindo a cabeça. São regras que continuam valendo até hoje. Ele ditou as regras, ele construiu as regras. Foi a revista francesa Guerres do Cinema que usou o termo zumbi para elogiar o filme do Romero. Ou seja, Romero acabou indo além. Ele alterou completamente o significado da palavra zumbi para ser forte até hoje. Talvez mais forte do que nunca. Novos cineastas surgem a todo momento explorando as múltiplas camadas do apocalipse zumbi. O zumbi pode representar muitas coisas. O medo da perda da individualidade, uma invasão cultural, o medo de uma pandemia, o medo do outro, né, do seu vizinho. E é por isso que o mito do zumbi não tem hora para morrer. Mas vamos ao que interessa. É possível que o zumbi deixe de ser um símbolo e se torne uma ameaça literal? Afinal, existe um risco dos mortos virem pegar a gente? E é aí que eu pergunto,
Os mortos podem se levantar. Lembrando aqui das aulas de biologia, todas as nossas células são cobertas por uma membrana. Essa membrana é aquilo que separa o conteúdo da célula, que tem lá dentro, de tudo aquilo que está em volta dela. É uma parede que garante a sobrevivência da célula, que só deixa entrar o que é para entrar e só deixa sair o que é para sair. A membrana decide o que entra e o que sai. E assim, as células morrem o tempo todo. Essa parede em volta dela vai se enfraquecendo. Quando a hora chega, a célula tem 3 caminhos. Vazar tudo que está dentro para fora dela, ser destruída por outra célula de reciclagem ou até mesmo se autoconsumir. Qualquer um desses caminhos é irreversível. Uma vez que a célula começa um processo, não tem volta. Sabe aquele lance de juntar várias partes de cadáveres e montar um monstro, tipo Frankenstein? É biologicamente impossível. Todas as células dessas partes já perderam sua função sozinhas, né? E sabe quais são as primeiras células a jogar a toalha? Células cerebrais. Deu 10 minutos de parada cardíaca, as células cerebrais já estão se rompendo e o dano cerebral é garantido. Então acho que agora você já deve estar imaginando que é impossível ressuscitar um defunto todo bichado. Ou será que não? Em 2019, um grupo de neurocientistas da Universidade de Yale produziu um composto à base de nutrientes, proteínas e produtos químicos chamado OrganX. Com esse OrganX, eles conseguiram ressuscitar o cérebro de um porco horas antes da morte. Sim, um porco zumbi, de certa forma. Com o soro que eles produziram, isso foi revertido. Ok, por que essa pesquisa é tão importante? Ela pode revolucionar o processo de doação de órgãos. Então, é possível pra gente estender a sobrevida de um doador. O mesmo processo também conseguiu reverter a morte celular no coração, no fígado e nos rins do porco. Então assim, imagina essa técnica adaptada para órgãos humanos. Eles examinaram as células e descobriram que funções fundamentais foram reativadas. Ou seja, células tratadas com OrganX estavam reparando o próprio DNA, estavam cuidando da manutenção, impedindo a morte celular. Células do músculo cardíaco voltaram a bater, células do fígado voltaram a absorver glucose do sangue. Mesmo assim, é algo que eu não estava esperando. Mortos voltando. Isso está acontecendo, né? Então, assim, para o apocalipse zumbi acontecer, tudo que a gente precisa é de algumas décadas de pesquisa, um grande vazamento do composto OrganX 3000 e fim de jogo. Será que é isso? Não exatamente. Existe uma outra característica que os zumbis possuem. Um ódio incontrolável dos seres vivos. Você não dialoga com o zumbi, você não negocia, tipo, você não argumenta. É matar ou morrer. E aí a gente chega num outro cenário que eu gostaria de analisar com vocês. E se a gente ignorar esse lance todo, quase místico de morto ressuscitando? E se a gente simplesmente, tivesse uma epidemia de ódio? Os filmes de zumbis é muito parecido com as próprias criaturas. Ele morre, mas ele volta. Um desses grandes retornos aconteceu em 2002, com o filme Extermínio. Foi um dos primeiros filmes a, de certa forma, romper com as regras do George Romero. Medo. O que aconteceria se os nossos vizinhos, nossos amigos, nossos entes queridos, né, de repente, se voltassem contra a gente? Então, ok, isso é possível. Na verdade, galera, é mais plausível de acontecer do que mortos se levantando, né? Plausível é. E o mais incrível é que essa ideia pode estar por trás justamente dos zumbis originais, dos zumbis do voodoo. A gente precisaria de algo que fosse capaz de se espalhar sozinho, fazer miséria no cérebro das vítimas, já existindo na natureza de forma espontânea. E a gente tem isso. Existem diversas doenças provocadas por viroses, bactérias, parasitas e até fungos que afetam o cérebro. Em todos esses casos, as vítimas perdem a capacidade de pensar claramente ou coordenar os próprios movimentos. A doença mais famosa é o vírus da raiva. Em muitos aspectos, isso lembra até uma doença de zumbi. O vírus se espalha através de uma ruptura da pele que provoca o contato entre a saliva contaminada e o sangue da vítima. Geralmente, a raiva é transmitida através de um animal. A vítima da raiva desenvolve agressão ampliada, perda de sono, alucinações, espasmos musculares, taquicardia. Lembra ou não lembra o vírus vistos em histórias de zumbis movidos pelo ódio? Por outro lado, a ciência também descobriu outras doenças ainda mais obscuras e mais assustadoras. E a origem disso são os prions. Os prions são proteínas com um formato bizarro que provocam alterações drásticas nas proteínas normais que a gente tem no cérebro. Bom, mas vamos lá. As pessoas infectadas com curo apresentam os seguintes sintomas: alterações de comportamento que podem incluir agressividade, queda da coordenação motora, perda da fala e feridas abertas. Depois que descobriram a causa da doença, ela diminuiu consideravelmente e não tem nenhuma morte registrada no mundo desde 2005. Agora, sabe qual é outra doença provocada por prions que já se alastrou pelo mundo? A encefalopatia espongiforme bovina. O que é isso, Peter? Você deve conhecer pelo nome de doença da vaca louca. Conheceu? O prion transformava o cérebro da vaca em geleia. O humano consumia essa carne contaminada e desenvolvia a chamada doença de Creutzfeldt-Jakob. Felizmente, a doença de Creutzfeldt-Jakob não era contagiosa e fim de história. Mas, lá vem, né? Se existe algo que a gente aprendeu com o coronavírus, é que vírus mutaciona. Se o apocalipse zumbi movido pelo ódio acontecer, a natureza só precisaria mutacionar o curo, ou o vírus da raiva, ou aparecer um vírus completamente novo que estava adormecido em algum canto do planeta aí. Mas, e se não for um vírus? E se for algo que é meio uma mistura de morto-vivo com uma alteração cerebral?
E se for algo provocado por fungos que alteram o metabolismo humano? Você quer saber? Vamos perguntar logo. E The Last of Us, pode mesmo acontecer? Eu sei, você queria saber exatamente isso. A gente não tá sozinho nesse planeta. Você acha que você tá sozinho respirando um ar purinho na tua casa, no teu escritório, só que não é assim, ok? Você tá errado. Toda vez que você respira, você tá colocando esporos de fungos dentro do teu corpo. Toda vez, 100% do tempo. Os cientistas calcularam que a gente deixa entrar cerca de 10 bilhões de esporos. Agora, calma, a vasta maioria desses esporos são completamente inofensivos, né? Não querem nada com o seu corpo, não são adaptados para o seu corpo. E a minoria que pode fazer mal é dizimada pelo teu sistema imune. Fungos representam uma ameaça em casos muito específicos, geralmente quando o sistema imune da pessoa já está comprometido. É o que a gente chama de doença, a infecção fungal. Com a habilidade de alguns fungos de criar um controle em cima do hospedeiro, aí sim a gente tem um cenário tipo The Last of Us. O jogo e a série trabalharam em cima da espécie conhecida como Ophiocordyceps unilaterais, ou simplesmente Cordyceps. No mundo real, ele só infecta formigas, e um tipo específico de formiga. O fungo evoluiu para isso ao longo de milhões de anos. O que a gente tem ali é um fungo que gruda como esporo na pele da formiga. Aí depois de um tempo o esporo consegue romper o exoesqueleto da formiga, entra na circulação e chega no cérebro. O Cordyceps evoluiu para alterar o comportamento da formiga. Então o fungo obriga a formiga a travar a mandíbula nesse caule. E a formiga não consegue resistir. Ela não consegue soltar do caule mais. Não tem como, já era, já foi. A formiga vai ficar ali imóvel por 4 a 10 dias. Sem morrer, mas sem conseguir escapar. Tortura absoluta. Exatamente isso. E piora. O Ophiocordyceps unilaterais consegue produzir substâncias no corpo da formiga que atrasam a ação de agentes bacterianos e impedem que a formiga morra antes da hora. O fungo não deixa a formiga morrer. O fungo literalmente mantém a formiga num estado muito próximo do morto-vivo. É óbvio que qualquer pessoa que aprenda sobre o Cordyceps vai pensar logo, né? Pô, e se a moda pega, né? E se um bicho desse infecta um ser humano? Não vai rolar. Existem 750 espécies de Cordyceps, inclusive no Brasil. Nenhuma delas se especializou em infectar humanos, né? E o bicho leva tempo para isso. Cientistas encontraram provas fósseis da ação do Cordyceps em formigas com mais de 48 milhões de anos de idade. Então não vai rolar apocalipse zumbi? Bom, tudo indica que não. É a nossa sorte, né? Porque você tá fazendo essa pergunta errada. A pergunta certa seria: se acontecer um apocalipse zumbi, quais são as nossas chances? Bom, se você acompanhou até aqui, você viu que as chances de um apocalipse zumbi acontecer são baixas. Muito baixo, extremamente baixo, ainda bem, né? Porque no dia que acontecer a gente tá lascado, a gente sabe disso, principalmente se a gente seguir a produção. Um levantamento acadêmico realizado na Universidade de Leicester concluiu que a raça humana inteira seria reduzida a somente 300 sobreviventes no espaço de 100 dias depois da epidemia. 300 pessoas espalhadas pelo mundo todo precisando lidar com cerca de 300 milhões de zumbis ativos. Eu não sou cientista, mas eu diria que a nossa espécie seria extinta em algumas gerações. Outro estudo foi realizado em 2009 na Carleton University, em colaboração com a University of Ottawa, e a conclusão foi a mesma: colapso completo da civilização. O estudo apontou que a única alternativa viável seria lidar com estratégias ofensivas rápidas logo no início da epidemia. Só seria isso, ou seja, passar o rodo em todos os zumbis logo no começo. Não deixa propagar. Essa seria a única forma de garantir uma quarentena segura. Se a epidemia se estender por tempo demais, o único resultado seria a extinção da raça humana. Foi exatamente isso que aconteceu em 2011. Em maio daquele ano, o famoso CDC americano publicou um documento impressionante. CDC que publicou o documento real oficial Preparedness 101 Zumbi Apocalypse. Era um artigo oferecendo dicas e recomendações para as pessoas se prepararem para sobreviver a uma invasão. Exemplo, coincidência ou não, o Comando de Defesa Estratégica dos Estados Unidos também publicou algo parecido também em 2011. Coincidência ou não, né? Com dias de diferença. Era o chamado Complan 8888. Esse documento foi idealizado por oficiais das Forças Armadas Americanas para preparar oficiais em treinamento para a eventualidade de uma invasão zumbi. Galera, o que eu tô querendo dizer é que o medo dos mortos se levantarem é um medo ancestral da raça humana, mas os zumbis acabaram se tornando um símbolo para muitas coisas no imaginário da galera. A popularidade do chamado apocalipse zumbi é uma prova da força desse símbolo. E esse símbolo também pode ser aplicado para epidemias e catástrofes reais. Talvez os mortos nunca se levantem, mas a humanidade precisa estar preparada para os verdadeiros desafios que ainda podem surgir no futuro. Eu sei que você tá louco para contar. Você tem certeza que você se garante, né? Fala a verdade.